gravada e a gente disponibiliza aí depois para aqueles que não puderem assistir. Okay. Pronto. Eu vou fechar minha câmera, meu microfone, mas estamos aqui. Qualquer coisa, tem que tirar a transcrição, porque está entrando. Pronto, já foi, parou a transcrição. Então, uma boa palestra aí, Thales. Ok. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Thales, vou compartilhar aqui a tela com vocês. E aí vocês já conseguem assistir aqui. Ok, vou minimizar. Bom, todo mundo está vendo minha tela? Tudo certo? Ok, Thales, está tudo certo. Sim. Ok, obrigado. Bom, meu nome é Thales, tenho 27 anos, sou começando pela minha formação, né? Comecei fazendo curso técnico de logística na ETEC Dona Escolástica Rosa, que fui da primeira turma de logística da ETEC Escolástica Rosa aqui de Santos, que começou lá nos Zumira Campos, depois eles tiveram essa transferência para cá, né, para Escolástica Rosa mesmo. E aí, depois que eu comecei na ETEC, né, foi a minha base toda educacional, tudo que eu queria poder desenvolver, todo o meu conhecimento começou a partir dali. Eu tinha entre 15 e 16 anos, eu estava no segundo semestre do segundo ano do ensino médio, então eu ainda estava decidindo ainda qual caminho que eu ia seguir, o que eu ia seguir na minha carreira, como que eu ia qual que seriam as minhas formações, qual é a área que eu iria trabalhar. Então, assim, a ETEC ela foi fundamental para mim poder desenhar todo o profissional que eu sou hoje. Então, assim, foi o ponto, o start, o início. Principalmente por eu estar no segundo ano do ensino médio, né? A gente, pela idade, você começa a pensar em diversas áreas. O que eu vou seguir, o que eu vou fazer, o que eu vou ser no futuro, qual profissional que eu vou me tornar no futuro. E a ETEC ele foi um ponto crucial para o meu desenvolvimento. E aí eu comecei na ETEC, depois disso eu entrei na Strong, terminei a ETEC junto com o meu ensino médio. Depois disso, o curso técnico, eu entrei na FGV, na Strong, que é certificado da FGV, fui fazer bacharelado de administração lá, e também eu entrei na Unimes, e aí eu fazia logística. Então, nessa correria toda, eu trabalhava. Desde quando eu estava na ETEC, eu já estava trabalhando. Depois, quando eu entrei na parte na FGV, na faculdade, na graduação, eu fazia FGV, trabalhava o dia inteiro, fazia FGV à noite e ainda fazia Unimes, fazia logística na Unimes. Então, eu continuei, não deixei ainda como que foi o ponto inicial da parte do técnico. Eu fiz administração na FGV bacharelado, que deu uma base para mim muito boa. E também continuei a parte de logística na Unimes também. Terminei as duas faculdades depois disso e também fui trabalhando ao longo desse tempo. E além disso, depois disso eu fui fazer o MBA Internacional no Senai. MBA Internacional e foi na área de gestão portuária e foi em parceria com a STC. Então foi Senai junto com a STC Group. A STC é uma empresa institucional lá de Rotterdam, da Holanda. Então o que acontece? A cada semestre isso foi muito bacana, porque a cada semestre vinha um professor de Rotterdam para cá, para fazer um intensivão, né, com a gente e dar aula todo em inglês e passando toda a visão que eles tinham lá do Porto. Então, assim, eu já tinha o conhecimento por conta da minha experiência, tanto da ETEC e dos meus trabalhos, né? E, além disso, como que veio esses professores da Holanda, eles tiveram o conhecimento, eles passaram todo o conhecimento que eles tinham de Rotterdam para cá. Rotterdam sendo um dos portos que tem maior movimentação no mundo, né? Depois disso, terminei o MBA em gestão portuária no Senai e voltei para a FATEC. Então, na FATEC, eu fiz análise de desenvolvimento de sistemas, no qual aprendi, já tenho uma grande facilidade com sistemas, gosto muito de tecnologia e eu consegui entrar na FATEC, fazer e finalizar essa graduação. Depois disso, agora, né, atualmente eu estou fazendo um curso, um MBA na USP, né, a USP Exalc, que é de Piracicaba, e aí eu estou fazendo um MBA de Data Science Analytics,
continuo na parte de tecnologia, gosto bastante. Bom, vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre as minhas experiências. Comecei lá no começo de tudo, comecei no Educandário Anália Franco, estava fazendo o curso técnico de logística na ETEC, e também comecei a trabalhar no Educandário Anália Franco. Quando eu estava no Educandário Anália Franco, eu cuidava no estoque, então todo mundo que é da parte de logística já sabe que toda empresa, estoque é extremamente importante, então eu comecei no estoque, então eu fazia parte de estoque, cuidava do estoque do material de limpeza e expediente, fazia provisão, fazia tudo referente ao estoque, além de fazer a distribuição dos materiais. Depois que eu entrei na minha primeira faculdade, na FGV, eu fui trabalhar na LL, que é a América Latina Logística, né? Que hoje é a Rumo, né? É a antiga LL, mas hoje é a Rumo, que passou a concessão. Então, aprendi tudo sobre a parte de ferrovia, tudo que seria a parte de desenvolvimento ferroviário, KPIs, no caso, a parte de PowerPoint, Excel, tudo isso eu acabei me desenvolvendo ao longo, mas o início foi que eu aprendi tudo na LL. Depois da LL foi para a Brado Logística. A Brado Logística existe até hoje, né, que ela faz o transporte do container em cima do vagão. Isso é bem interessante, são plataformas que eles transportam. Não utilizam vagões específicos que seja de açúcar, soja, farelo, seja de celulose ou até de combustíveis, mas assim, eles usam uma plataforma, colocam um container em cima e fazem esse transporte, né, do meio do país para cá, em direção aos portos. Depois disso, trabalhei em lojas americanas como trainee. Trabalhei como trainee e, além disso, fui gerente de loja lá. Tive uma oportunidade de voltar para a área de logística, então eu voltei para a Mercosuline, né? Voltei para a área de logística indo para a Mercosuline, então a parte de cabotagem. A Mercosuline, hoje, ela faz parte do grupo CMA-CGM, então é um braço muito forte dentro do grupo CMA-CGM, e ali eles fazem a parte de cabotagem, então seria o transporte de navios por todo o costado brasileiro. E eles ainda pegam ali a parte da Argentina, Montevidéu, Buenos Aires, eles também fazem, né? Argentina e também o Uruguai, eles fazem um transporte. Da Mercosuline, eu saí da Mercosuline depois de ter passado pela parte de documentação, então aprendi tudo sobre o transporte portos, né? No caso, no Brasil. E também fui no financeiro. No financeiro foi bem legal, porque eu fui convidado para fazer parte do novo projeto que tinha de sistema de boleto, Bolepix. Então, o Pix ele veio no momento quando o Pix surgiu aqui para pagamentos de pessoa física, pessoa jurídica, eles também já estavam fazendo essa implementação, e eu fui convidado principalmente por esse conhecimento em tecnologia, convidado para poder liderar esse projeto dentro da Mercosuline, para poder implementar essa parte no financeiro. Esse projeto hoje está rodando, que aí você consegue fazer o pagamento tanto pelo boleto ou pelo Pix. Depois eu saí da Mercosuline, fui para a Maersk. Na Maersk, todo mundo conhece, então é um armador que está se tornando um integrador de transportes global. E lá eu fazia parte de atendimento ao cliente, e aí na parte de atendimento ao cliente eu aprendi muito sobre toda a parte de processo internacional, a parte de como lidar com o cliente, resolver problemas, aprendi muito mais sobre sistemas, que aí você entra numa empresa gigantesca, você aprende muito mais sobre sistemas. E aí, da Maersk, foi bem recente, né? Porque aí eu vi a oportunidade muito grande no Porto 360, né? No Porto, o desafio, que seria o reality do Porto. E aí eu vi como uma oportunidade muito grande ali. Então, eu optei, depois eu até vou contar para vocês, mas assim, eu optei por sair da Maersk e participar do Porto, do Porto, o desafio do reality, por conta da visibilidade, por conta da amplitude do programa, por conta que eu vi que o programa ele seria um impulsionador na minha carreira, e também a experiência, que eu já posso adiantar para vocês que assim, foi uma experiência única poder participar de um programa dessa magnitude. E depois do Porto, né? Qual que seria o próximo passo, né?
Eldorado Brasil. A Eldorado Brasil Celulose, acredito que vocês já conheçam, né? É o maior. Eles fizeram um convite, depois do Porto 360, do desafio, eles fizeram um convite para que eu pudesse trabalhar na Eldorado Brasil Celulose, né? A Eldorado Brasil Celulose é uma das grandes empresas no parte de celulose. Posso dizer até que seja a maior, né, em representatividade da parte de celulose. Na parte de commodity de celulose, representa 90% das exportações brasileiras. Então, 90% da exportação brasileira é feita pela Eldorado. E eles investem muito em tecnologia. E hoje, com o STS 14, né, que tem a divisão, eu vou explicar para vocês na parte da nova divisão do PDZ, mas no STS 14 tem essa nova implementação que já está em construção. Se vocês passarem ali entre o canal 5 e o canal 6 pela Avenida Portuária, vocês já vão ver a construção que tem gigante, né, um armazém. Aquele armazém, ele é da Eldorado, e eles vão trazer tanto a construção do armazém, como também todas as tecnologias de ponta para poder implementar nesse novo terminal. Bom, aqui seria a foto, né, da primeira turma de logística. Né? Eu era bem novinho, eu tinha 15 anos, 15 para 16 anos. Vocês podem ver que eu estou aqui no fundo. Aqui, isso aqui foi a festa de recepção. Aqui foi lá no Zumira Campus. E aqui, olha, aqui tem até o professor Ângelo, tá aqui, numa dessas fotos. E aqui essa seria a primeira turma de logística, muito bacana participar com eles. E aqui também tem o final, né, que no caso seria a apresentação. Como vocês podem ver, o pessoal já era tudo mais velho, eu era o mais novo da turma, eu era o caçula da turma. E assim, independente disso, né, todos os professores que iniciaram, toda a turma, né, se você ver, o pessoal era muito mais velho que eu. E assim, foi muito bacana a recepção, o cuidado que eles tiveram com todo mundo, e principalmente para poder iniciar, né? Iniciar um novo curso, iniciar uma nova jornada, né? Que até o corpo docente fez, e também fora da zona da zona de conforto, porque tinha escolástica, né? Então eles também tinham, assim como eu saía daqui para ir para a Zona Noroeste, os professores também saíam e faziam todo esse percurso. Então, assim, foi uma jornada muito legal, e eu digo que hoje valeu a pena tudo que aconteceu nessa parte do curso técnico. Bom, aí eu pergunto para vocês, né? Por que logística, né? Por que eu escolhi logística? Ou hoje eu vejo por que eu escolhi logística e foi tão fundamental e tão importante para mim, né? Bom, primeiro a gente tem que olhar o que está próximo da gente, né? O que está próximo da gente? O Porto de Santos. Porto de Santos é o maior porto da América Latina. O Porto de Santos, ele tem a maior movimentação. Se você comparar todos os portos, ele tem a maior movimentação de cargas. Ele é multicargas, então a gente transporta desde granéis sólidos, granéis líquidos, açúcar, farelo, soja, etanol, veículos, containers, então assim, tudo nós conseguimos transportar através do Porto de Santos. E assim, as melhores empresas e maiores empresas estão aqui. Então a gente tem que olhar que logística é extremamente importante, né? Olhando o porto, olhando a proximidade que nós estamos de um porto dessa magnitude, que é gigantesco, estamos no melhor local e temos que seguir com a parte de logística. Bom, pensando em logística, logística move o mundo. Logística é tão importante que se um armador, por exemplo, parar, você para o mundo. Se uma transportadora ou transporte aéreo ou qualquer outro tipo de transporte parar, você acaba prejudicando milhões e milhões de vidas. Então, assim, logística tem um fator fundamental e importante na vida de todo mundo. Se vocês pensarem tanto a parte de importação, exportação, todos os produtos você produz aqui, você vende para a Ásia, você vende para a Europa, você vende para os Estados Unidos, para o Canadá, para a América do Norte, então assim, para a África. Então, cada produto tem uma linha específica de qual que seria a origem, qual que seria o destino, qual que é o mercado, qual que é o nicho específico. E é muito grande, e tem espaço para todo mundo. E com a tecnologia vai ter ainda mais espaço. Então, assim, logística move o mundo, e se vocês estão fazendo logística, vamos, além de fazer logística, vamos aliar a tecnologia, que esse é o futuro. Bom, se pensarmos aqui, quanto à movimentação, olhando
Porto de Santos. Isso daqui são dados da Codesp, né? Hoje é SPA, né? Santos Port Authority, mas seria a antiga Codesp. Isso daqui, alguns slides são da minha apresentação, tá? Então, eu já estou dando até um spoiler de algumas coisas. Então, esses são os slides da minha apresentação também, alguns. Então, assim, esse daqui seria um. Quando a gente fala da projeção de crescimento que a gente tem, se olharmos pela projeção de crescimento da SPA, que faz a parte especialista na parte de coleta de dados e projeção, de 2020 para 2040, teremos um aumento de 49%, tanto na capacidade nossa de poder movimentar, quanto na demanda. Então, o que acontece? Esse crescimento vai precisar, primeiro, de uma organização melhor do porto. Segundo, vai precisar de pessoas capacitadas e vai gerar muito mais empregos. A gente está falando de dobrar a demanda. Então, assim, isso aqui que a gente está falando são uma capacidade total de 240 milhões de toneladas. Eles estão fazendo essa projeção até 2040, mas é muito possível que em 2030 a gente já atinja essa capacidade. Tá? Por que a gente pode atingir essa capacidade? Por conta do plano de zoneamento futuro. Tá? A parte de cima aqui, como vocês podem ver, é o plano vigente. Então, o que acontece? Aqui nós temos a PTP, que aí no caso seria a parte de containers. Aqui nós temos a Ecoporto, aqui nós temos a Santos Brasil, né? Aqui nós temos uma parte de celulose, aqui é Eldorado que está aqui. Aqui a parte de granéis sólidos, né? A gente tem a parte da Rumo, tem diversos terminais aqui misturados. E o que acontece? Para a gente poder atender uma demanda, atender uma capacidade, aumentar a nossa capacidade do porto como um todo, o que foi pensado? Que o PDZ, que seria o plano de zoneamento do porto, né? O que vai ser feito? Vai ser feita uma organização e uma ampliação. Ou seja, quando tiver, por exemplo, aqui, tem o STS-10, que seria esse espaço aqui que pega com o porto, e aqui tem a parte da BTP, e esse espaço que tem aqui, o que vai ser feito? Vai ser feita uma ampliação, e aí com essa ampliação, o que acontece? Está sendo muito discutido, né, o STS-10, né, mas com essa ampliação, o que vai acontecer? Você vai aumentar a capacidade, né? Aumentando a capacidade junto com a demanda que vai crescendo, terá como os terminais se estruturarem melhor para poder produzir muito mais. Então, assim, a organização é o ponto-chave no Porto de Santos para poder atender essa demanda no futuro e aumentar a capacidade. E aqui também vai ter um corredor aqui de celulose, né? Celulose que hoje está espalhada aqui, que seria esse verdinho aqui. Aqui a gente tem a Suzano. Então, aqui a gente vai ter Suzano, Eldorado e Bracel. São os novos terminais aqui, né? A Eldorado e a Bracel são os novos terminais que teremos aqui no Porto. Bom, falando ainda, né, de logística, né? Por que o curso técnico de logística foi extremamente importante? O que ele me proporcionou, né? Ele, primeiro que no início eu tinha a visão, né? Porque eu estava no ensino médio, eu estava querendo aprender muito mais, então deu uma ampliação, né? Teve uma ampliação enorme no meu conhecimento, e aí com essa ampliação no meu conhecimento eu consegui ampliar a minha visão para o que é logística, o que é importante, o que eu preciso fazer para o futuro. E assim, gostei da área muito. Tanto é que eu fui fazendo outras formações e tudo ligado na parte de logística. Trabalhei também, tudo voltado na parte de logística, né? Mas o que eu acho muito bacana do curso técnico? Ele é voltado para ação, é voltado para prática, não tem muita demora. Você tem um conceito, você tem um conteúdo que vai ser voltado para ação, vai ter algum insight, no caso do mercado de trabalho, de alguma empresa, são exemplos muito mais práticos. Isso é muito bom, devido ao curto tempo também, mas isso é muito bom, né? Porque você já tem um contato mais próximo com a área. As visitas técnicas, né, que foram fundamentais, todas as visitas técnicas que nós fizemos. Então, assim, toda a turma aprendeu muito, né? Porque, assim, quando você vai numa visita técnica, você vai confrontar a teoria com a prática, né? Você vai ver que, pô, realmente tem um armazém enorme, realmente você começa a visualizar toda uma infraestrutura que existe dentro de um terminal, dentro de um porto, dentro de uma empresa de transportes ou qualquer outra área
né? Porque tudo envolve logística, né? Se a gente for pensar. Então, assim, essas visitas técnicas foram extremamente importantes, né? O corpo docente, né? Porque, assim, quem que vai trazendo o conhecimento para a gente? Quem que vai poder fazer? Então, assim, eu vejo que o corpo docente é muito forte, do Centro Paula Souza, e é o diferencial, né? Porque os professores é que vão levar todo o conhecimento para a gente, e tendo professores bons, se formam técnicos bons, se formam profissionais excelentes. Então, assim, é a base. E assim como eu já falei anteriormente, foi a minha base educacional e também um direcionador, né? Direcionador de carreira, direcionador de profissional. Então, antes de você, eu acho fundamental fazer um curso técnico antes de você fazer uma graduação, porque realmente você tem um contato em 1 ano e meio para você realmente direcionar e saber se é aquela que é a área que você vai seguir, ou se é um conhecimento que você não é a área que você vai seguir, mas é um conhecimento que você agrega, né, para você, você leva consigo, e esse conhecimento ele é fundamental para o futuro, porque se a gente pensar em conhecimento, tudo que você aprende, você vai utilizar. Então, você pode não utilizar agora, você pode não utilizar amanhã, mas assim, um dia vai ser extremamente importante e pode ser o diferencial para tudo, para tudo. Onde a gente menos espera, né? Se a gente puder falar um pouquinho, né, sobre logística, a gente tem hoje logística 4.0, né, parte de integração e tudo mais, e hoje já até se fala em logística 5.0, né, que a gente já tem esse conceito, essa mudança que a gente vai trazer junto com a parte de tecnologia, junto com o 5G, também com o Wi-Fi 6, então assim, a parte de automação. Então, tudo isso já está mudando o conceito. Quando a gente está falando de logística, já está tão rápido o avanço que já está se comentando sobre até uma possível logística 5.0. Por conta disso, né? O principal, né? A gente está aqui olhando na direita, né? We love logistics, né? Nós amamos logística, né? E assim, não só logística, né? Mas assim, tudo que você for fazer, você tem que fazer com amor, né? Você tem que fazer porque você ama, porque você gosta, porque assim, o mais importante é você fazer algo que você gosta e você se encontrar. E muitas vezes você não se encontra em uma área, você vai mudar até você encontrar a sua área. E assim, e se for fazer, faça com dedicação, que esse é o diferencial, porque o importante é como que você faz, entendeu? Muitas coisas. E aqui embaixo a gente tem uma movimentação, né? Que se a gente pensar como que chegam as cargas e como que saem, né? Como que faz essa transferência global, essa venda, compra? É tudo através do porto. Então, o porto ele tem uma importância incrível na vida de todo mundo, porque os produtos, tanto a exportação quanto a importação, né? Então, tanto o envio quanto o recebimento dos produtos, ele acontece através dos portos. Então, precisa sempre ter esse olhar e precisa todo mundo conhecer a importância de um porto que move o mundo, né? Bom, além disso, nós temos, pensando também na tecnologia, nós temos os IoTs, né? A internet das coisas, né? Hoje nós vemos tudo conectado, tudo a gente tem um dispositivo que vai ler, nós temos supermercados que já fazem compra automaticamente, nós temos aplicativos, então assim, isso teve uma inserção na nossa vida que mudou a nossa vida como um todo. Então tudo está conectado, tudo tem uma transferência de dados. E é o que eu falo para vocês. Não só logística, também tecnologia. Você vai se diferenciar de todos os outros profissionais se você tiver um conhecimento. Não estou falando que você precisa ser um programador, um desenvolvedor, mas você precisa conhecer. Tudo na vida você precisa conhecer, saber um pouco das coisas para você ser um diferencial, para você ser um direcionador, né? E pensando na internet das coisas, né, IoT, você está pensando no futuro. Então, tudo tem um dispositivo, tudo tem uma tecnologia por trás, tudo existe um planejamento. Então, entenda, nem que seja um pouco, mas você tem que entender sobre tecnologia. Bom, aqui como nós podemos ver, nós temos armazéns, né? Hoje, antes não era uma realidade, hoje nós temos armazéns autônomos, né? Então, fazem todo o direcionamento, entrega, organização, recepção. Então, tudo isso é incrível, né? Tudo que eles fazem. E também a gente tem aqui uma imagem, né, que a gente fala sobre os drones, né? Hoje já existe essa entrega de drones, né? Existe legislação para isso. Então, assim, tecnologia, não tenham medo. A dica que eu dou para vocês entendam, porque assim, quem entender sobre tecnologia vai ser um profissional diferenciado no futuro.
né? E essa parte de entrega de drone, eles fazem de produtos pequenos, já estão fazendo até hoje de produtos grandes, e isso é fundamental porque é uma entrega rápida, dinâmica. O mercado ele exige todo dia algo mais rápido, algo mais dinâmico, algo mais fácil. Então, isso é fundamental você acompanhar as tecnologias que estão sendo feitas no mundo inteiro. Bom, aqui, como vocês podem ver também, um exemplo, né, que eu trouxe aqui para todo mundo conhecer, eu acredito que muitos já conhecem, mas no armazém de separação, né, embalagem, distribuição, né, na Amazon, ele foi um divisor de águas, porque ele foi fundamental para tudo, né? Então, assim, tanto é que hoje ele foi tão bom que hoje existe um novo padrão de terminal, né, um novo padrão de armazéns, que seria o padrão Amazon por conta da facilidade, da agilidade, por conta da automação, por conta de todos os dispositivos de tecnologia que foram inseridos. Então, hoje, ele mudou um padrão, mudou um conceito muito forte no mundo inteiro. Bom, agora vamos falar de algo muito importante, né? O Porto 360, né? O Porto Desafio, o Reality, foi diferencial, assim, gente, assim, fundamental, foi incrível poder participar de um projeto como esse. É, assim, é muito grande o projeto, é muito grande a repercussão, é muito grande o conhecimento que eu adquiri, né, nisso, e é muito bom poder participar de um projeto que vai te desenvolver, que vai ser um propulsionador da sua carreira, um propulsionador de profissional, e é uma experiência única, gente, única. Bom, aqui tem os 9 participantes, né? São 9 participantes, são milhares de pessoas que se inscrevem, e aí eles fazem todo o processo seletivo, né? Depois de todos os processos seletivos, todas as dinâmicas que envolveram nesse reality, né? Para poder chegar nos 9 selecionados, né? Então, os 9 finalistas. Depois disso, chegou aos 9 finalistas. Tem a divisão em 3 grupos de 3 pessoas, e aí foi o grupo Inovadores, que é o azul, que era o meu grupo, Grupo Leme, que é o amarelo, e o Grupo Elite, que é o verde, né? E aqui nós temos, aqui no meio, nós temos o Renato, que é um dos mentores, e também o Maxwell Rodrigues, que é o apresentador do programa, tanto do Porto Desafio, né, como do programa 360, Porto 360. Bom, e aqui foi o dia que eu descobri que eu era um selecionado e também teve o sorteio, né, dos grupos, e eu fiquei no grupo azul, e depois o grupo se reuniu, né, e aí discutimos sobre o nome, e eu achei o nome interessante colocar inovadores, e acabamos ficando com inovadores, né, se identificamos com o nome. Bom, qual que foi o problema proposto, né, nesse ano, né, no reality? A relação Porto-Cidade. Quais são os impactos que tem e o que a gente pode fazer para melhorar? Com implementação já imediata, né? São projetos que a gente consegue trazer que vai ter um impacto já. O mais rápido possível já ter esse impacto, já poder ter essa implementação. Então, pensando nisso, qual o assunto que nós abordamos, né? Seria a mobilidade. Então, assim, mobilidade, o assunto definido foi mobilidade. Então, o que eu apresentei foi a mobilidade das pessoas, né? Porque tem que tanto atender o porto como também a cidade. Então, para poder entender isso, primeiro temos que entender quais são os problemas e os impactos que trazem, né? Problemas e os impactos que trazem no porto, né? Então, assim, todo mundo já se deparou com uma passagem de nível, né? Uma PN, né? Passagem de nível que seria o cruzamento entre uma rodovia ou um acesso rodoviário e uma ferrovia. Então, esse cruzamento é uma passagem de nível, uma PN. Então, assim, todo mundo já viu uma manobra de trem, todo mundo já viu a travessia, né, das pessoas, a espera. Acredito que vocês, se não tiveram oportunidade, andem por dentro do porto para vocês poderem conhecer também, isso é muito bacana. Então, assim, para poder conhecer e entender todos os problemas, os impactos, nós fomos atrás de conhecer todo o porto, conhecer as dificuldades, né? Então, para poder entender essas dificuldades, também fizemos uma pesquisa que foi muito importante e foi fundamental para a gente poder definir, pensando que 97% das pessoas disponibilizamos essa pesquisa para pessoas que têm a intenção de acessar o porto. E essa intenção, olha, se tivesse, o que nós pensamos, né? Que se tivesse
um transporte, porque tem uma dificuldade imensa na hora das pessoas realizarem um transporte até o serviço. Elas conseguem parar na perimetral e elas acabam andando por dentro do porto. Tem diversos perigos, né? Tanto de manobras de trem, caminhão, você tem que andar, você tem periculosidade, você tem que andar pela chuva, no sol. E assim, ter um transporte que fizesse essa relação intraportuária. A gente perguntou para as pessoas o que seria de importante se tivesse um transporte que antes já existiu e hoje para a gente poder trazer esse transporte de uma forma melhor e muito mais organizada. E 97% das pessoas disseram que é muito importante ter esse transporte, essa interligação entre os transportes para eles. Então, assim, a ideia foi desenhar um projeto, né? Então, eu desenhei o Portobus, e o Portobus seria o transporte interno, né? O transporte intraportuário de todos os colaboradores, tendo um ônibus que ele iria passar por toda a área intraportuária, né? Isso a gente está falando desde a ponta da praia até a Lemoa, passando por todos os terminais, sendo ônibus circulares de uma forma contínua para poder atender todos os trabalhadores e todas as pessoas que tenham a intenção de acessar o porto. Então, além da margem direita, né? O porto ele não é só formado da margem direita, que é Santos, mas também a margem esquerda, que é o Guarujá. Então, além disso, nós fizemos uma linha que trouxe a implementação para fazer o atendimento também na margem esquerda no Guarujá, atendendo todos os terminais até a Ilha Barnabé, saindo da rodoviária do Guarujá. Bom, esse foi o dia da final, né? Gente, todo o processo que teve desde a construção do projeto, todas as dinâmicas, tudo que a gente aprendeu com os mentores, né? Com o Max. Então, assim, tudo foi fundamental. Foi toda uma construção para poder chegar no dia da apresentação, que foi incrível, né? E, assim, eu acho que muitos até podem se perguntar, né? O que me destacou, né? No processo, no reality, para mim poder ganhar e chegar onde é que eu estou hoje, né? O que me destacou? O conhecimento, né? Vocês viram que eu sou uma pessoa que eu não parei de estudar, né? Comecei na ETEC, na primeira turma de logística, e não parei de estudar. Então, assim, conhecimento, ele é fundamental, ele é importante. Se você quer fazer alguma coisa que vai mudar a sua vida, que vai te levar para onde você quer chegar, conhecimento é a chave, né? Determinação, para você poder chegar em alguma coisa, você tem que ter uma determinação. Organização, que é fundamental, né? Uma organização desde do trabalho, desde a vida. Então, o que você faz na sua vida reflete no seu trabalho, e o que você faz no seu trabalho vai refletir na sua vida. Você não tem dupla personalidade, você não tem duas pessoas, né? Você é uma pessoa só. Então, o que você faz em um campo da sua vida vai refletir no outro. Então, isso é muito importante, você ter educação. Fundamental, educação, né? Educação cabe em qualquer lugar. Então, é muito importante você ter educação, você ser educado, você tratar todo mundo bem, né? Trabalho em equipe. Se você não trabalha em equipe, você não trabalha numa empresa. Então, assim, é fundamental você aprender a trabalhar em equipe, aprender que existem pessoas com culturas diferentes, com criações diferentes, e, assim, você tem que aprender a lidar com todo tipo de pessoa, desde uma pessoa que tenha um posicionamento mais forte, uma pessoa que seja mais maleável. Então, assim, você tem que saber como trabalhar, saber como gerenciar, porque, na verdade, é um trade-off, é uma troca que você tem de, pô, minha ideia é boa, beleza, mas você tem que também ter um poder de convencimento para poder trazer as pessoas para você para funcionar o trabalho, né? Postura é muito importante, né? Não adianta você ir pro trabalho, para fazer o que você for fazer, sem ter uma postura, você ficar todo torto. Então, assim, é diferente quando você tem uma postura para você poder apresentar. E também uma boa oratória, né? É fundamental. Porque, assim, não adianta você ter tudo isso, né, que eu já falei, e você não ter uma boa oratória, você não saber se comunicar, né? Então, assim, se você tem alguma dificuldade de comunicação, de oratória, recomendo fazer um curso. Recomendo você se especializar, você melhorar. E se você já é bom, busque melhorar. Porque, assim, é fundamental você ter um conhecimento de oratória, você saber se expressar, você saber como que você vai fazer. Então, assim, é muito importante. Bom, aqui, como vocês podem ver, na final, né, nós temos o Flávio, né, Flávio Costa, que é o CEO da Eldorado. Nós temos o Ricardo Arten,
que é o CEO da BTP, e aqui nós temos o apresentador Maxwell Rodrigues, né? E aqui, esse aqui foi o grande dia, né, da final, depois da apresentação, depois de tudo que aconteceu, né? Eu recebi um convite, então eu ganhei um capacete e um colete refletivo, né? Então, assim, fiquei muito feliz de poder ter sido escolhido. Aqui temos desde os mentores, né? Pessoal da RH, gerente, CEO, então tem todo mundo tá aqui nessa foto. Então, assim, foi muito bacana poder receber, ser escolhido, né? Então, assim, é muito legal que todo o esforço, todo o conhecimento, todo esse esforço que você tem, que muitas vezes ele não aparece nas câmeras, muitas vezes você não precisa se apresentar, simplesmente as pessoas notam, né? E como que um RH ele nota isso num candidato, né? O que é o principal que o RH vai notar num candidato, né? É o comportamento, todo o comportamento que você tem dentro e fora, tá? Nas câmeras, durante o processo seletivo, durante o processo do reality como um todo, foi analisado o comportamento dos 9 candidatos, e além disso, fora. Então, assim, suas postagens contam, o que você fala nas redes sociais, como você escreve nas redes sociais, como você se comunica. Então, tudo isso, você vai mandar uma mensagem, você vai mandar um e-mail, tudo isso é monitorado hoje em dia. Então, assim, é muito importante como que você se comporta, né? Então, isso é fundamental que o RH vai notar. Comportamento, proatividade, né? Você tem que ser proativo, você tem que ir lá e fazer, você tem que realmente resolver as coisas, você tem que ter essa proatividade, né? O importante, quando vocês forem participar de qualquer processo seletivo, vocês têm que ser curiosos, vocês têm que ter essa curiosidade para saber sobre a empresa. Não adianta você simplesmente, não, vou me candidatar para uma empresa. Tá bom, você vai participar de uma entrevista. E o que acontece? O que você sabe dessa empresa? É diferente você só falar, não, eu vim aqui para participar porque eu gostei da vaga. Ok, eu gostei da vaga e a empresa, por exemplo, da Eldorado, a empresa ela tem representa 90% de exportações. Na parte de contexto de celulose, ela representa 90% das exportações. Ela tem um terminal novo que está saindo, que é o STS-14. Ela trabalha com fase de celulose. Eles têm os valores da empresa. Então, assim, quais são os valores da empresa? Qual é a missão? Qual é a visão? Tudo isso, curiosidade de tudo que você tem que estar exposto, que a gente tem muita coisa hoje exposta na mídia, nos sites, tudo que a gente puder coletar de informação é muito importante, é diferencial na hora da entrevista para você vir e falar: olha, eu conheço a sua empresa, eu sei como ela funciona, pô, que legal. E aquela fábrica que vocês têm no interior de Minas? Pô, que bacana, nossa, é gigantesca, eu vi o vídeo, nossa, que funciona o processo, gostaria de conhecer mais. Independente se você vai seguir ou não, entenda que é um diferencial, né? Também, o que o RH nota? Os requisitos da vaga, né? Se tem uma combinação, se tem um match do que eles solicitaram e o que você tem. E é melhor ainda quando você supera esses requisitos, né? Eles estão pedindo que você tenha uma graduação e tenha experiência de 1 ano. Você tem uma graduação, uma especialização e você tem experiência de 2 anos. Cara, só vai, entendeu? Só vai que você vai se dar muito bem. E também tem uma boa apresentação, né? A gente entra no comportamento, volta no comportamento e tem uma boa apresentação. Você está bem arrumado, como você se porta, você está com uma roupa limpa, como que você vai se portar, que roupa que você vai. Então, assim, se você vê que e também fazer uma boa leitura da empresa. Se a empresa ela tem um ambiente que é mais o pessoal é mais corporativo, então assim, você vai de roupa social, você não vai de calça, jeans, entendeu? Então assim, se é uma empresa que tem um requisito mais operacional, tem um ambiente mais operacional, você pode ir de calça jeans, uma camisa polo. Então assim, você tem que fazer essa leitura para entender o que a empresa apresenta para você não destoar tanto, tá? E por que eu recebi o convite, né? Por que eu recebi o convite? Por que eu fui escolhido pela empresa, né? O que eu vejo, tá? Que são os meus comportamentos, né? A visão ampla que eu tive do negócio, meus comportamentos, assim, durante todo o processo, dentro e fora do reality. A visão ampla do negócio, eu gosto bastante de entender de ponta a ponta, né? Desde o início até o fim. Então, assim, tanto o processo, o gerenciamento do processo, implementação, desenvolvimento no nosso projeto, eu sempre gostava de entender do início ao fim, né? A parte de ser comunicativo, e quando eu falo ser comunicativo, não é que eu preciso ser uma pessoa tagarela, tá?
é você ser comunicativo na hora correta, no momento exato, de você chegar e falar para as pessoas: olha, é isso daqui, eu vou e faço a inserção do meu conhecimento. Olha, é isso aqui, você contribui com o seu conhecimento no momento exato. Então, e se pedirem ou se comunicarem com você, você se comunicar de uma forma correta, né? Eu sou uma pessoa extremamente criativa, eu gosto muito de inovar e também adaptável. Eu vejo que essa parte de ser adaptável, eu consegui ganhar ao longo, entender que eu sou uma pessoa adaptável pelas passagens que eu tive, né? Por onde eu trabalhei, o que que eu fiz, então eu vi que eu sou uma pessoa adaptável, né? E eu acho que o principal que teve também é a vontade de fazer acontecer, né? Porque assim, independente de como é que tá a situação, independente se tem divergência, se não tem divergência no trabalho em equipe, tem que acontecer, o projeto tem que seguir, tem que entregar o projeto. Então, assim, tem que entender o que que é o importante, né? E realmente fazer a engrenagem girar. E se não tem essa engrenagem, você tem que ser essa engrenagem. Você tem que chegar. Cara, coloca a mão na massa, põe para fazer, entendeu? Põe pra... Não, o que que precisa? Beleza, eu vou fazer. Tenho conhecimento? Tenho. Não tenho? Tá bom. É o que tem para hoje. Vamos fazer, vamos seguir. Eu vou dar o meu melhor e eu vou fazer acontecer. Então, isso é muito importante. E também buscar, né, soluções para o dia a dia, né? Não adianta você simplesmente fazer. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de rotina, né? Ou ficar batendo o mesmo dado todo dia. Então, o que que acontece? Eu sempre busco trazer uma solução de melhoria para o dia a dia. E não só meu, de outras pessoas que trabalham comigo também. Porque, assim, você tem que melhorar sempre, buscar sempre a melhoria contínua. Bom, o principal, né? Eu trouxe uma frase aqui do Jean Piaget, né? O que que seria? Que o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram, né? Então, o que que acontece? O Jean Piaget, ele é biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço, né? Epistemólogo porque ele é um especialista no estudo do conhecimento. Então, assim, se pensarmos que tudo que todas as outras gerações fizeram, né? O que que nós temos que fazer? Melhorar, criar coisas novas. Então, assim, com tecnologia, hoje é muito mais fácil você criar uma coisa nova. Você tem todo o acesso à educação, você tem todo o acesso a vídeos, a manuais. Então, assim, você tem como fazer. O que que precisa? É você querer fazer. Então, vai lá e faz, cria uma coisa nova. Vai fazer um TCC, faz algo novo. Para que que você vai repetir a mesma informação? Faz algo novo, se destaca, entendeu? Então, assim, quando você faz uma coisa que você faz com vontade, você faz presente, você se destaca. Isso é muito importante, né, para todo mundo. Bom, antes de finalizar, né, e abrir para perguntas, né, eu trouxe aqui um bônus, né, eu não podia simplesmente, né, primeiro agradecer o convite, né, do Ângelo, né, todo mundo, a presença de todo mundo, mas assim, eu não poderia vir aqui de mãos vazias, né, então eu trouxe um bônus para vocês. Então, assim, só eu falei com a Lara, né? A Lara Matos. E a Lara Matos, ela foi a principal mentora, né? Foi a mentora do reality na parte de comunicação. E ela mandou um recado para vocês, tá? Gente, só confirma para mim se tá saindo com áudio, tá? Por favor. Olá, sou Lara. Tá muito baixo, o Thales. Tem que aumentar um pouquinho? Máximo. Vou começar aqui de novo. Agora subiu o som. Vamos lá. Tá mudo para mim? Não tô ouvindo. Tá mudo, Thales. Tá mudo? Peraí. Porque você tem que autorizar, a configuração. A alteração, né? Peraí, deixa eu ver para compartilhar com. Acho que é com áudio, né? Cadê? Eu tenho som no Compartilhar. computador, peraí. Agora vai.
Vamos ver se agora vai, por favor. Olá, sou Lara Matos e estou aqui falando para você acerca do Thales. O Thales foi meu aluno na graduação em administração e eu tive a honra de reencontrá-lo no projeto Porto 360. Aliás, Porto O Desafio, que é um desdobramento do programa Porto 360, como mentora de comunicação. Então hoje o Thales está aqui falando para vocês porque ele foi um excelente mentorado em comunicação. O Thales é um palestrante e ele está trazendo para vocês aqui a experiência. A dica que eu deixo aqui para você que tem a oportunidade de conhecer o Thales é fazer o que ele fez. Ele se especializou, ele estudou, ele foi em busca de oportunidades, se inscreveu no projeto que ano que vem você pode fazer parte também e agora ele sai com um grande emprego numa grande empresa portuária. Então sigam os passos do Thales, levem a sério a profissão de vocês. O Porto é uma grande possibilidade e ele está debaixo do nosso nariz. Um beijo para você e acredite naquilo que você de fato escolher para sua vida. Um beijo, Ângelo! O Ângelo mandou receber até um beijo, hein, Ângelo? Então, assim, não só trazer a Lara, né? Mas também eu consegui um segundo bônus. Então, foi um bônus duplo, né? Porque também o Maxwell Rodrigues, né? Que é o apresentador do Porto Desafio. E também o apresentador do programa Porto 360, que vai ao ar hoje, né? Falando sobre açúcar. Então, é muito interessante saber as matérias que ele faz, né? Então, ele também mandou um recado para vocês, tá bom? Fala pessoal da ETEC, estou aqui ó, com esse craque, o Thales, que está hoje aí conversando com vocês. Ele é um exemplo do novo perfil do profissional portuário moderno. Se desafiou, foi lá no Porto o desafio e mostrou que ele tem capacidade de enfrentar todos os problemas, não só deles, pessoais, mas também de grupo e principalmente olhar para a relação do Porto com a cidade. Então tá aí ó, presta atenção, ele aprendeu e aprendeu muito. Abraço. Bom, gente, é isso do que eu tinha para falar para vocês. Queria agradecer ao Ângelo, a todas as pessoas que estão presentes e abro agora para perguntas. Thales, antes de fazer qualquer consideração, abrir para as perguntas, primeiro que é um orgulho muito grande, né? De ver um aluno sair de uma sala de aula ali, né? E de repente ele está dando uma aula para mim, né? Isso não tem preço, isso é ser professor, isso é quando as pessoas perguntam por que eu sou professor, e as respostas sempre vêm nesse sentido. E também ver o quanto eu estou ficando velho, né? Porque você vê, a Lara foi sua professora, né? Uhum. E eu fui professor da Lara também, né? Eu fui professor dela também. Então, e é legal a gente ver, né, ex-alunos crescendo, né, e se destacando nas atividades. Isso é muito legal, né? Ou seja, né, você foi meu aluno, a sua professora foi minha aluna, né? E a Lara, uma pessoa de sucesso. Depois trabalhamos juntos na faculdade também. O Maxwell, né, muito camarada com a gente, é boníssimo aí, tudo que a gente pede para ele está sempre presente. Já fez palestra à noite, pessoal de Comex, na época da pandemia que foi virtual, já veio pessoalmente também na ETEC que nós abrimos agora, está sempre disposto, é um cara muito dinâmico, né? E, rapaz, é um negócio assim, muito louco, né? De a gente ver, porque uma das coisas que eu mais gosto é poder acompanhar os alunos, né? E eu tenho as redes sociais, graças a Deus me permite isso, porque tem aqueles que acabam o curso, tira a amizade, né? Acabou, tchau. E tem uns que não, tem alunos de mais de 20 anos que estão ali, né, nas redes sociais com a gente, e isso é muito legal, é muito gostoso a gente poder acompanhar isso, e o seu caso é um deles. Gente, eu estou abrindo agora para perguntas. Alguém aí, alguma pergunta gostaria de fazer para o Thales? Não? Alguém, professor? Fátima. A Fátima chegou a levantar a mão. Você está com a mão levantada, Fátima? Não, é que eu apertei o negócio errado mesmo. Mas eu quero parabenizar o Thales. O Thales era nosso garotinho, né? O mais novo. Né, Thales? Sim, sim. O Thales foi aluno da Fátima, foi aluno, acho que do Falcão também, né? Não sei, não lembro se foi do Falcão e do Thiago também. Do professor Thiago também deu aula para ele, né? Porque no começo, lá o Zumira era tudo mato, né? Nós começamos lá a montar aquela escola lá, não foi uma
uma tarefa assim, em 2 Eu meses, lembro do 3 primeiro dia que meses. eu fui visitar a escola. Eu sentei na escada e chorei quando eu vi aquela Meu escola, o estado que ela Deus, estava, né? cheio de chicletes, É. Vocês foram os bagunça, assim. desbravadores, né? Vocês foram os desbravadores, né, da escola, né? Foi. Nossa, Nós fomos buscar carteira no presídio de Mongaguá. Eu nem sabia que os presos recuperavam carteiras. Nós fomos lá buscar, né? Então foi bem. Ó, a Daiane está te fazendo uma pergunta aí no chat. No começo você teve muitas dificuldades para aprender e entender que seria esse o seu futuro na logística? Bom, Lene, para poder entender sobre o meu futuro, né, como que eu era muito jovem, né, eu simplesmente estava aberto para poder aprender, né? Fui aberto, de coração aberto mesmo, mente aberta para poder aprender. E assim, eu conheci muito, né? E eu comecei a gostar. E aí, quando eu comecei a gostar, eu falei, olha, tem como seguir nessa área, né? Então, assim, e aí depois eu fui só me especializando, né? Então, na verdade, cada formação que eu fiz foi agregando e foi agregando, né, para mim ser o profissional que eu sou hoje. Obrigado pela pergunta. o Professor Falcão tá com a Falcão, mão aberta, a mão levantada. por favor, Falcão. Tudo bem, Thales? Bom dia. Eu acho que eu lembro dos alunos da tua classe, mas eu não me recordo de você. Eu não sei se eu cheguei a ser teu professor mesmo, mas eu lembro de alguns alunos. Eu queria, na realidade, não é uma pergunta, né? Eu queria que eu vi no começo da tua palestra que você falou da importância da ETEC para o teu início profissional, né? Para direcionamento da tua carreira, né? Sem dúvida nenhuma, a ETEC é muito importante. A gente tem visto aí vários exemplos, né, de alunos que se deram bem, né, em função do início da ETEC. Mas eu queria que você também salientasse, que a gente sempre fala isso para os alunos, né? É importante continuar estudando, né? É importante continuar se capacitando, né? Eu queria que você explanasse aqui um pouquinho a importância de você ter feito um curso superior, você ter continuado a estudar, para que os alunos não desistam, não parem de estudar, não parem apenas na ETEC, né? Eu queria que você salientasse a importância disso. Sim, sim. A importância do conhecimento, ela assim, tem uma importância tão grande que até hoje eu não paro de estudar. E eu vejo que quando eu vou fazer uma entrevista, quando eu vou conversar com alguém, o conhecimento, ele é muito importante, porque assim, você consegue conversar sobre diversos assuntos, você consegue se apresentar, né? Você se destaca. Então, assim, você não pode parar de estudar, né? Você não pode simplesmente, fiz um curso, ok, eu simplesmente poderia ter feito isso. Depois que eu fiz a ETEC, eu fiz a FGV, fiz logística também na Unimes, fiz administração e logística. Eu simplesmente, ok, tô com 2 graduações, tô com curso técnico, tá tudo bem. Mas assim, se você quer realmente crescer, você quer realmente ser um excelente profissional, você nunca pode parar de estudar. Existe um dado, né, sobre a parte de defasagem dos profissionais, né? E todos, independente da área que você faça, né, principalmente a área de tecnologia, mas independente da área que você estude ou que você queira seguir, se você não se especializar, não estiver em movimentação de conhecimento, né? Você não faz um curso, uma especialização, alguma coisa. Dentro de 2 anos, você já está defasado. E o que é ruim dessa parte, né? Que se você tiver defasado, você perde grandes oportunidades. E assim, oportunidade, muitas vezes, ela passa uma vez só na sua vida, né? Então, e se você não tiver pronto, não é sorte, não é simplesmente é trabalho duro, você tem que estar pronto para isso. Então, se você não tiver pronto para a oportunidade, você perde. Por quê? Porque faltou uma especialização, porque você não estava estudando, ou porque você deixou de estudar em algum momento. Então, assim, é extremamente fundamental você você sempre se especializar, você sempre se manter ativo no seu conhecimento, sempre se atualizar. Obrigado pela pergunta. Obrigado. Ok, Falcão, obrigado. A atualização é tudo, né? É o que eu falo, eu vou fazer 62 anos e não parei de estudar ainda, né? E muita gente me pergunta, muita gente fala, mas para quê? Para quê, né? Na sua idade? Porque as pessoas às vezes fazem uma ligação de que o estudo é para você melhorar o seu salário. Lógico que não tenha dúvida nenhuma, mas na minha atual fase da vida, já não é nem por isso, é por gostar mesmo de. Eu entro em sala todo dia de aula
para conversar com os alunos, para passar conhecimento, e se eu não estiver atualizado, se eu não tiver o conhecimento, não serve para nada, né? A gente achar que já sabe tudo, muito pelo contrário, cada dia a gente aprende mais, né? Hoje, por exemplo, eu tive uma aula sobre a projeção do porto, né? O que vem pela frente e tal. Pô, isso para a gente isso ficar guardado lá. Uma hora eu vou precisar desse conhecimento, né? Thales, então, em nome da ETEC Escolástica Rosa, eu quero te agradecer muito, de coração mesmo. Você não tem, acho que, ideia, o alcance do orgulho que é para mim, né? Peraí. Ah, não, tá agradecendo, o Valfrido tá agradecendo. O orgulho que está sendo para mim, o quanto isso está sendo prazeroso de ver você aqui, né? Passado esse tempo aí, essa transformação de aluno num profissional, isso não tem preço para mim, não tem mesmo, tá? Então, eu quero agradecer mesmo, de coração. O Tiago não pôde estar presente, ele está conduzindo o trabalho num outro curso, que a coordenadora não podia estar presente, ele que está tocando. Ó, tem mais uma perguntinha lá, saiu uma aí da Gabriela, deixa eu ver aqui. A Gabriela está perguntando como podemos destacar para concorrer a uma vaga no Porto, mesmo não tendo experiência. Como podemos nos destacar? Mesmo não tendo experiência, conhecimento. Eu posso falar que eu não tinha nenhum conhecimento. Quando eu trabalhei na LL, que eu fui trabalhar na LL, eu não tinha nenhum conhecimento de porto, não tinha nenhum conhecimento de ferrovia. Lógico, quando você não tem conhecimento, você vai começar de um cargo inicial, né? Que é até bom, porque você vira um aluno dentro da própria empresa. E esse conhecimento, o que você tem que ter? Conhecimento de fora, conhecimento do que você está estudando, da sua base educacional, que é o que vai fazer o diferencial. E estudar sobre a empresa, né? Que muitas vezes você não tem todos os dados, você não vai saber movimentação, você não vai saber todos os KPIs, qual é a regra que rege a empresa, né? Para a empresa funcionar. Mas assim, tudo que você consegue numa entrevista para você mostrar interesse é fundamental. Pesquisa muito sobre a empresa, estuda fora. Porque assim, o que é a empresa, o que é a área que você quer? É porto? Ok. Você precisa saber sobre logística, você precisa saber sobre transporte, você precisa saber sobre a área operacional, ou assim, até mesmo no porto, precisa de contabilidade. Uma empresa no porto precisa tem um setor financeiro, tem um setor jurídico, tem um setor comercial. Então, assim, que cursos que você está fazendo, né, para você poder entrar nessa área? Qual é a área que você quer? E o que você está fazendo para isso? Os cursos, muitas vezes, que não existe um curso para trabalhar no porto, mas existe cursos sobre as áreas que tem, que toda empresa vai ter. Então, é muito importante você se especializar, entendeu? Fazer cursos e não parar de estudar. Nunca pare de estudar. Obrigado pela pergunta. Ok. Agora as perguntas estão começando a aparecer, tá? Agora vai. Agora vamos. O pessoal perdeu a vergonha agora. Vamos lá. O Luigi, né, está colocando aqui qual a sua visão de futuro em relação ao Porto. Bom, o Porto hoje ele tem uma representatividade enorme, né? Então tem investimentos gigantescos no Porto, né? Se a gente pensar, a gente tem uma terceira linha, né? Lembrando que o Porto de Santos ele vem diversas linhas, Mato Grosso, vem de Minas, vem do Sul, só que assim, ferrovia, tá? Pensando em ferrovia. A gente vem, quando desce aqui para a Serra, ele vem de Paranapiacaba, ele vem para cá, para Cubatão, ele desce pela MRS em uma linha só. Quando ele desce por uma linha, o que acontece? Ele existe um gargalo, né? E esse gargalo, ele tem um gerenciamento pela MRS. A MRS é a dona da porteira, né? A porta de Santos é ela que gerencia. E depois distribui aqui. A gente tem a Rumo, que faz a parte de margem direita e margem esquerda, e a MRS que faz alguns pontos. Cada um tem uns trechos específicos. Então, o que acontece? Teremos uma pera ferroviária, que é um investimento milionário que eles vão fazer aqui, que essa pera ferroviária ela vai dar um suporte para a movimentação dos vagões, né? E aí ele consegue, como se fosse para poder estacionar os vagões, ele não fica travando as passagens de níveis. Tem investimento de uma terceira linha para poder atender a celulose. Tem toda a movimentação do PDZ. Tem o STS-10, que vai aumentar. Pensa que, por exemplo, a BTP ela é grande. Pensa que vai ter mais 2 espaços de BTP, entendeu? Então, assim, vai ter um espaço gigantesco na BTP, seja a BTP, seja outra empresa que vai gerenciar, então vai ficar muito grande. Vai ampliar. Se ampliar, vai ter mais vagas. E, assim, como que vocês estão se preparando para essas vagas, entendeu?
Tem aumento da parte de linha férrea, tem aumento de rodoviário, tem aumento de fluxo, tem a dragagem que já tem estudos, né? Então tá tendo uma melhoria muito grande no investimento da dragagem. Então, assim, visão do Porto de Santos para o futuro, eles deram uma meta para a gente ver. Lá, 2040, tem uma projeção também que eles já colocaram de 2060. Mas a projeção de 2040, o que eles, com essa projeção do PDZ, eles já prevêem o futuro. E no futuro, o que eles precisam fazer? Então, tem diversos investimentos do Ministério da Infraestrutura, ANTAC, IBAMA. Então, assim, pensa que eles se comunicam, todos os órgãos que tem aqui, eles se comunicam. E para eles poderem implementar isso daqui, tem um alinhamento total. E nesse alinhamento, existem investimentos bilionários. Por exemplo, a Eldorado está investindo nesse novo terminal. Ou seja, pensa que ela tinha 10 mil metros quadrados num terminal pequeno ali na entrada da João Pessoa, ali próximo da Anitta, naquela bifurcação que sai ali no porto, que entra no porto e entra na perimetral. Ali eles têm 10 mil metros. O novo terminal deles tem 50 mil metros quadrados. Ou seja, são 5 vezes mais. Se eles têm uma projeção de 500 mil, por exemplo, toneladas, eles vão para 1 milhão, 2 milhões de toneladas. Então, assim, é uma projeção muito grande de volume. E tem essa projeção muito grande de volume, tem uma projeção de aumento de pessoas, demanda de pessoas, né, profissionais. E cadê esses profissionais? Os profissionais são vocês que estão estudando, que estão se especializando, vão se especializar para entrar nessas vagas. Tem muita oportunidade no Porto. Tem muita oportunidade no Porto. Obrigado. Então, vamos lá. Tem mais 2 perguntinhas e depois a gente vai encerrar aqui por causa do horário, tá, gente? Então, vamos lá. O Cauã está colocando para nós o que se fazer quando uma pessoa é muito retraída? Quais são as coisas que podem ser feitas para se sair dessa situação? Se você é uma pessoa retraída, se você é uma pessoa que tem vergonha, se você é uma pessoa que vai ter pode ser vergonha, pode ser uma pessoa retraída, o que você tem que fazer? Você tem que começar... Se você tem vergonha de conversar com pessoas e tudo mais, assim, não vou falar que eu que estou aqui falando com mais de 140 pessoas, que não vai dar um frio na barriga. Sim, dá, mas assim, você tem que se acostumar com isso. Você tem que se acostumar a conversar com pessoas, você tem que se acostumar a falar com pessoas diferentes, porque durante a sua vida inteira você vai precisar conversar com pessoas diferentes, você vai precisar pegar no telefone, vai precisar mandar mensagem, vai precisar ligar para alguém e falar assim: oi, tudo bem? Que nem no Porto 360, no reality, eu tive que ligar para Brasília, eu tive que ligar para o Ministério da Infraestrutura, e sem contato, sem nada. Tipo assim, ligar lá e falar assim: olha, eu tô falando com a secretária da presidente da ANTAC, a Flávia Takafashi. Eu liguei, falei com a secretária, falei: oi, tudo bem? Eu preciso falar com a Flávia. Eu não tinha horário com ela, eu não tinha reunião, não tinha nada marcado. Só assim, você tem que perder um pouco a vergonha e começar fazendo. Um exercício muito bom é você falar com outras pessoas, falar com desconhecidos. Pergunta horário, pergunta nome, pergunta rua, mesmo que você saiba, você começa a ter uma interação e começar a falar com pessoas. E perder o medo. Perder o medo. Não tenha medo. Não tenha medo de errar, não tenha medo de fazer pergunta... uma pergunta idiota. Não, faz a pergunta. Passa por essa experiência de você se comunicar. Você chegar e falar com alguém. Então, assim, não tenha medo de nada. Fale com os professores. Olha, os professores aí são grandes mestres. Você tem que expor, extrair toda a informação deles. Ah, mas eu tenho vergonha. Ângelo, como é que funciona o Porto? Fátima, como é que eu vou fazer nesse caso? Pô, chama o Falcão, chama os professores e você fala com eles. Interage, são pessoas que podem te dar um suporte. Pô, tô travado nesse ponto. E outra coisa, tá travado? Tem que fazer um curso de oratória. Faz um curso de oratória que é extremamente importante. Primeiro você vai se conhecer e depois você vai começar a se comunicar. Então é muito bom. Peraí, vamos lá, para a próxima pergunta. Vamos lá. Queria saber mais sobre aquele tipo de armazém novo. Já está em uso? Como ele funciona? Perdão se eu tiver falado sobre, deu uma travada nesse momento. Tá. Sobre o armazém novo, o que acontece? O da Eldorado, ele está em construção, né? Se você passar lá no Porto, você vai ver, já está todo com telhado em tudo, né? Então, o que acontece? Já tem escritório, eles já estão montando. Não está operacionalizado, né? A previsão que eles colocaram seria para o meio do ano que vem, mas assim, porque tem toda uma construção, tem que trazer linha férrea. Por exemplo, vai ter essa terceira linha férrea. Além de ter o atendimento, trazer a celulose via caminhão, via rodoviário, vai ter também o atendimento via linha férrea. Então, vai passar dentro do terminal. Imagine você receber trem, você receber caminhão, você está recebendo carga, tem o estoque, tem que embarcar. Então, assim,
é muito legal. É uma loucura? Mas é muito legal. É muito bacana. Você vê todo o terminal funcionando. Então, assim, ainda está no processo de construção, né? Vão arrumar a construção, a parte de berço, preparar tudo, trazer é como se fosse um RTG, não seria isso, mas lá na celulose são garras, né? Tanto a empilhadeira normal, ela é assim, na celulose elas são garras, porque ela tem que pegar o fardo de celulose e carregar. Então, assim, são garras, tanto a parte, como se fosse um exemplo de um RTG, que seria o guindaste que pega uma garra específica, assim, né? Ela é assim para baixo, e também tem a garra da empilhadeira para poder colocar, tirar dos caminhões, fazer a movimentação. Mas é isso, ainda está em processo. É como se desse um abraço no fardo, né? Isso mesmo. Por conta da movimentação, que a celulose ele é bem sensível. Gente, ainda não estou trabalhando lá, tá? Mas assim, tudo que eu pesquisei da celulose. Então, assim, e conversando com as pessoas. Você tem que ver alguém que trabalha na celulose, tem algum amigo ou na empresa que trabalha, liga para ele e fala: oi, então, como funciona? Ah, mas trabalha em outra empresa. Não quero saber como funciona o processo, como funciona a parte logística. Liga para alguém, entra em contato. LinkedIn é a melhor ferramenta que vocês têm para conseguir informação. Ah, mas eu preciso fazer um TCC. Manda mensagem, pergunta para as pessoas que trabalham. As pessoas estão extremamente abertas, profissionais, gerentes estão extremamente abertos, eles ficam super felizes quando alguém chama e fala assim: oi, estou fazendo um TCC, consegue me ajudar num trabalho? Porque eles já sabem que eles já passaram por essa dificuldade de conseguir informação, detalhes. Então, assim, entre em contato com as pessoas, não tenham medo de mandar mensagem, de chamar. O máximo que você já tenha um não. Na vida, tudo você já tem um não. Vai buscar o sim, não tem essa. Vamos lá, mais uma pergunta. Gente, essa vai ser a última mesmo, em função do horário, tá? Agradeço bastante. Aí vamos lá, do Richard. Se você pretende cursar mais alguma meu contato, coisa, né? hoje eu tenho meu contato, vocês podem perguntar, fica tranquilo, me adiciona no LinkedIn, Facebook, Instagram, manda mensagem, eu respondo, não tem problema não, gente. Tô super aberto para poder, porque às vezes tem outras dúvidas, precisar de alguma coisa, pode entrar em contato. Hoje eu tenho meu contato também, fica tranquilo. Você pretende cursar mais alguma coisa? Já está cursando, estudando? E pretende... e o que pretende para o futuro? Tá. Vamos lá, estou cursando o MBA de Data Science e Analytics na USP, né? Então, assim, já fiz ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e aí graduação na FATEC. E aí agora eu estou fazendo MBA na USP de Data Science e Analytics, né? Então seria ciência de dados e a parte de análise de dados. Focado nessa parte de dados, né? Tudo que eu vou desenvolver, porque assim, pensa que o futuro são os dados. Tudo que você tem. O Facebook coleta seus dados, o Instagram coleta seus dados, todos os aplicativos coletam seus dados. Por quê? Os dados são a mina de ouro do futuro, são os dados. Se você tem um dado, você vai ganhar muito dinheiro com esse dado. Por quê? Você vai vender produtos e desenvolver produtos específicos de acordo com o comportamento com os dados das pessoas. Imagine você vender um produto. Você quer vender uma roupa. Você vai vender uma roupa tamanho G. Você vai vender para uma pessoa que tenha uma altura X, que seja homem, que seja mulher. Então, entende que você consegue vender um produto direcionado para alguém. Aquela coisa, quando você entra no Google, tem o Google ADS, o AdSense, né? Seria advertisements, né? No caso. Você coloca lá no Google. No Google tem lá a informação. Olha, você não recebe, você clica, procura alguma coisa, você não começa a receber um monte de informação em todos os sites que você olha? Então, isso é uma ferramenta que, através da análise de dados do seu perfil que existe criado, se você quiser, tem como apagar também na internet. Só procurar, você apaga seu perfil. Mas tem esse dado específico lá do seu perfil. E aí, com esse perfil, você consegue... eles conseguem, no caso, o Google, vender um produto específico para você. Aquela coisa... Meu celular tá me monitorando todo dia. Sim, está sim, para ele poder vender um produto específico para você. Olha, falei alguma coisa, então ele vai vender. Então, assim, muitas coisas dependem de venda, depende de marketing. Então, os dados são extremamente importantes para isso. Para o meu futuro, eu vejo que hoje eu tenho um compromisso com a parte de entrar na celulose, é um ramo novo e tudo mais, mas o meu futuro que eu vejo é a tecnologia. Eu me vejo na tecnologia, a parte de planejamento, desenvolvimento, projetos, tudo voltado e ligado na parte de melhoria e tecnologia. Ok. Thales, mais uma vez, agradecer aí a tua disponibilidade, né? E prontidão, foi na hora. Quando eu falei, sim. Quando você falou, não, quando você quiser, eu falei, é sábado. Eu falei, meu Deus, ele, não, tudo bem, vamos lá.
Então, quero também agradecer a todos, né, a presença. Ficou gravado aqui, tô suspendendo a gravação agora, né? Parei de gravar. Muitos alunos